Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você empreendedor, empresário, família, trabalhador, profissional em todas as áreas. Que alegria nesta manhã de quarta-feira, dia de bênção e de graça, da proteção de Deus em nossas vidas. Estamos aqui louvando, agradecendo, bendizendo por mais um dia que nasce para rezarmos juntos o texto do empreendedor, consagrando a Deus os nossos negócios, buscando no Senhor fé, sabedoria e as virtudes para que assim possamos prosperar. Invoquemos sobre nós o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E como eu falei ontem, hoje nós vamos iniciar uma nova série dentro de um novo livro bíblico. A gente vai começar agora com o livro de Neemias. Nós fizemos a série. O livro de Neemias, ele é o maior tratado bíblico sobre gestão de projetos, liderança, sob pressão e execução. Então, esses 3 livros que a gente pegou as principais citações bíblicas para o empreendedorismo, aqui no texto do empreendedor é um norte para você. Você pode fazer um estudo bíblico mais aprofundado desses 3 livros. Então, nós estamos começando hoje com Neemias, é o maior tratado bíblico sobre gestão de projetos, liderança, sobre pressão, enquanto que Provérbios, que foi o primeiro livro que nós seguimos, ele foca na sabedoria e nos princípios. Neemias, ele mostra a mão na massa, como tirar um projeto do papel, liderar pessoas em tempos de crises. Eclesiastes, que é o que nós finalizamos ontem, ele foca mais na gestão do tempo, ciclo de mercados e inteligência emocional. Então, para você ver, são 3 livros muito bons mesmo, instruídos, é palavra de Deus para direcionar as nossas vidas dentro das nossas atividades profissionais, buscando sabedoria, fazendo gestão do tempo, fazendo a gestão da nossa inteligência emocional e fazendo a gestão de projetos. Então, hoje, Neemias, capítulo 2, versículo 2, diz assim: Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para fazer por Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, no mundo do empreendedorismo, essa citação, esse direcionamento, como essa citação bíblica, refere-se ao sigilo estratégico. Muito cuidado. Não sai contando os teus planos, os teus projetos para todo mundo. Fala sobre os teus projetos para Deus. Deixa Deus amadurecer as ideias no teu coração. Deixa Deus ir preparando tudo no teu coração. E no tempo certo você vai lançar. Você não vai falar, certo? Então, guarda no teu coração em sigilo e vai conversando com Deus para ir amadurecendo a ideia, para ir amadurecendo o teu projeto. Antes de anunciar um novo produto, se você trabalha com a venda de produto ou expansão do seu negócio, se você trabalha com prestação de serviços também, lógico que todos queremos a prosperidade, sempre avançar. Então, antes de anunciar um novo produto, uma nova expansão, o líder, ele faz o diagnóstico em silêncio. Estuda o campo, analisa as situações, tudo em silêncio.
falar demais antes da execução atrai o quê? Resistência. Resistência, eu vou ter as pessoas que eu vou contar e que vão me ajudar. As pessoas têm medo novo. Cuidado. Resistência e concorrência desnecessária. O teu concorrente viu que tu tem uma boa ideia, que tu tem um bom projeto e você diz, eu vou executar em determinado tempo. Então, ele vai lá, copia o teu projeto e executa antes. Então, guarda sigilo no teu coração, amadurece a tua ideia, planeja na presença de Deus. É tu e o Senhor. Lembra que eu falei que o primeiro sócio que nós precisamos ter é o próprio Deus? Então, é Ele o primeiro com quem nós precisamos apresentar os nossos projetos, conversar sobre os nossos projetos. Que nesse dia de hoje, o Senhor venha nos direcionar nessa estratégia, no sigilo estratégico, conduzidos pela sua mão e pela graça do alto, que é o Espírito Santo de Deus derramado sobre nós. Quero acolher seu Vicente, que já reza conosco também nesse dia de hoje. Bom dia, seu Vicente, seja bem-vindo. Deus abençoe o senhor, toda a sua família. E vamos pegar nossa arma de batalha para vencermos juntos as batalhas espirituais. Tracemos sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério do texto, nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Segundo mistério, vamos rezar, coloca diante de Deus os seus clientes. Vamos pedir pela vida dos nossos clientes, fornecedores, colaboradores, líderes, gestores, sócios, colocando todos na presença do nosso Deus. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, vamos pedir a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, peça ao Senhor pela sua vida financeira. Apresenta diante de Deus como você se encontra no dia de hoje e como você deseja se encontrar também daqui a um mês, 6 meses. Faça planos, planeje curto, médio, longo prazo, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, como você deseja, como você sonha estar financeiramente. Esses são os projetos que você precisa falar para Deus, né? Peça por sua vida financeira, a vida financeira dos seus negócios. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro dos seus negócios com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, o mistério da gratidão, vamos agradecer ao Senhor por todas as providências e as bênçãos derramadas em nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Coloca diante de Deus nesse momento, apresenta o nome da tua empresa, do teu empreendimento, do teu comércio, da tua loja, teu ateliê, o teu ramo de atividade profissional. Apresenta diante de Deus neste momento, consagra ao Senhor, de fato, tudo aquilo, os problemas, as vitórias, as conquistas, os projetos, os patrimônios, as pessoas, consagra tudo na presença do nosso Deus. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa profissão, da nossa vocação. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina, Senhor, a nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que Te são apresentados neste momento. Cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Na certeza de que a luz de Deus ilumina nossa mente e o nosso caminho, finalizamos o texto do empreendedor e te peço, deixa teu like, deixa teus comentários, compartilha, para que outros também possam vivenciar essa graça de buscar em Deus fé, sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Que o Senhor derrame sobre nós a sua luz, a sua força, o seu amor, a sua sabedoria, a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a você que reza conosco o texto do empreendedor de segunda a sábado aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate. Coragem combatente, força! Tenham todos um ótimo dia de conquista e de vitórias na presença do nosso Deus. E vamos avançar, porque 2026 não retrocedemos, nós avançamos. Tchau, povo de Deus!